Enquanto tu continuar achando que o segredo pra tu evoluir na tua corrida tá naqueles dias que tu é pica, tu acordou bem, com vontade, treinou bem, a performance no treino foi muito melhor do que tu tava imaginando, tu não vai evoluir de jeito nenhum na corrida. Porque o segredo de fato pra evoluir na corrida tá nos dias bons que tu é consistentemente bom. Tô cansado, tô sem vontade, mesmo assim eu fui. Não é sobre ser excelente, é realmente sobre ser bom nos dias que importam, que são todo santo dia. O ciclo de treinamento pra corrida é muito mais importante do que a performance em si. E eu sempre converso muito isso com meus pacientes ou com pessoas que falam comigo querendo começar a corrida, como a constância é a parte mais importante. Tanto que meu nome no Instagram é o Nutri das Constâncias por conta disso. Porque, por exemplo, eu corro há 2 anos. No meu primeiro ano, eu não fiz nenhuma corrida de rua. Nenhuma, eu não tenho uma medalha do meu primeiro ano. Porque eu já tinha tentado correr outras vezes. Nesse momento que eu comecei a correr, eu tava bem acima do peso. Então, meu pace era muito ruim, eu queria evoluir. Mas eu não conseguia. Eu precisava primeiro dessa constância, de ter a constância de treinar toda semana. Hoje em dia, pra mim, é tranquilo. Mas naquela época não era. E eu precisava criar essa constância. Como é que eu fiz? Uma estratégia muito simples no início, que basicamente eu chamo de caminhada da constância, que a gente vai falar sobre isso no vídeo. Mas aí é que tá. Mesmo que eu não tenha evoluído tanto assim no meu primeiro ano, eu tava mais querendo engatar nessa rotina, será que ainda assim eu não tive resultados? Claro que eu tive. E mesmo que não sejam resultados expressivos, a gente tava ali construindo uma base para que no próximo ano eu pudesse ter resultados melhores. Eu terminei meu primeiro ano de corrida correndo 5 km para pace 6, mais ou menos. Que é assim, um iniciante de corrida, uma pessoa que veio de outro esporte, é uma pessoa que já tem algum condicionamento, consegue fazer isso com certa facilidade. Realmente, assim, eu não evoluí da forma que eu gostaria no meu primeiro ano de corrida. Mas no meu segundo ano, como eu já tinha essa base, já conseguia sustentar treinos melhores, enfim, já tava tudo certo para eu realmente fazer um ciclo, aí sim começaram as coisas, né? E aqui, as medalhinhas, né? Fiz 21 km no meu segundo ano pra sub 2 horas. Foi, o treino mais desafiador foi isso aqui. Eram treinos muito longos que eu não estava acostumado. Foi um ciclo só de 6 ou 7 semanas, não lembro exatamente. Mas que foi muito puxado, porque antes eu só corria 10, na época que eu comecei a preparar pra isso aqui. Essa aqui foi minha primeira corrida, que foi 10 km. Foi a primeira prova depois desse meu primeiro ano de preparação. Foi pra pace 6 e pouco também, mas foi muito bacana, né? Aqui foi a primeira tentativa de PR pra 5 km. Foi bem antes dessa meia aqui, então hoje em dia eu acho que já tá um pouco melhor. Mas eu também tô bem satisfeito. Foram 3 meses, 2 e pouquinho de preparação também, pra sair dos 30 minutos pra 22 e 30. Então assim, foi uma evolução excelente, mas por quê? Porque eu já tinha uma base feita e além dessa base feita, eu também não sabia qual era o meu limite. Então talvez os meus 30 minutos ali não era o meu limite, eu tava correndo bem abaixo. Isso também a gente só vai pegando com o treino. Também me aventurei em trilhas, né, em trail, que, uma paixão. Isso aqui é muito bom, pretendo correr mais esse ano também, 2026. Isso aqui é da PTR aqui em Recife, é, uma organização muito pica também. Mas o que a gente tem pra conversar, na realidade, é sobre isso, tá? Todos os resultados rápidos, porque eu considero que no meu segundo ano de corrida eu tive resultados rápidos, mas isso eu tava escondido por uma base muito forte que foi bem consolidada. Então assim, o resultado para um ano foi muito bom, só que não foi um ano, foi o segundo ano. A gente passou o primeiro ano todo se preparando, e é assim pra tudo na vida. Minha próxima meta é correr uma maratona, e pra deixar tudo redondinho pra lá, eu tenho alguns pré-requisitos que tem que estar pronto no momento que eu vou começar esse ciclo. Eu já quero estar com uma velocidade legal nos 5 km, eu tô me focando nisso agora. Eu quero ter reduzido um pouco o meu peso, porque eu quero correr mais leve essa maratona. E quando eu tiver no ciclo de maratona, eu vou focar em manter o peso e performance. Não quero estar perdendo peso durante a maratona, porque isso vai prejudicar meus treinos. Então eu já quero chegar no momento do ciclo, tudo alinhadinho. E é essa preparação que a gente precisa para que no momento que a gente realmente vai focar em performance, no momento que a gente já criou essa constância, a gente consiga desenvolver a performance que a gente quer. Mas a performance é depois, primeiro é constância. Senão tu vai ficar naquele negócio, pula de dieta em dieta, pula de treino em treino, pergunta qual é o melhor treino, melhor dieta e dura 3 meses. Então vamos lá, né? O que foi que de fato eu fiz para criar essa constância? Tô com a filinha aqui que eu anotei alguns pontos que a gente vai conversar. A primeira coisa foi a caminhada da constância, que eu falei que eu sempre passo para meus pacientes, sempre falo para quem me pergunta, que é o seguinte: tu só vai criar um hábito quando aquilo for repetido muitas e muitas vezes, até tu sentir falta nos dias que tu não tiver. E qual que é o ponto? Muitas vezes eu tentava correr só 2 vezes na semana porque era o que eu conseguia. Só que 2 vezes na semana é muito pouco para tu criar o hábito. Às vezes tu esquece, às vezes não vira uma prioridade porque tu ainda não engatou naquilo. E aí eu comecei a encaixar no mesmo horário, igualzinho como se fosse uma corrida, mas uma caminhada. Com todos os gatilhos iguais, com essa questão de ser no mesmo horário, tudo certinho, só que era uma caminhada. Uma caminhada que no início era menor, hoje em dia eu faço 5 km de caminhada, que dá mais ou menos 1 hora, 50 minutos, mas eu comecei aos poucos, era só para reservar aquele horário para isso. Não tem a ver só com manter o cardio, tem a ver com manter essa constância de estar fazendo sempre a mesma coisa. O outro ponto também que é importante é a gente ter uma dieta muito sem frescura, uma dieta que dê pra gente manter no teu dia a dia e preferir uma dieta média ao longo da semana do que, por exemplo, hoje eu treino mais, então como mais, como menos, porque pra performance isso faz diferença. Só que, de novo, performance é o
segundo ponto. A gente vai atrás da performance depois que a gente já criou a constância. No início, você fazer uma média ali das calorias da semana e dividir igualzinho para todo dia é muito melhor, porque tu já sabe que vai comer todo dia, essa repetição vai criando um hábito. Então agora a gente já começou a criar repetição para se ter um hábito, tanto na corrida quanto na dieta. Então as coisas já começam a engatar um pouquinho melhor. Depois tem a questão da rotina alinhada, que eu gosto de alinhar minha rotina com os horários fixos que tem, por exemplo, o horário que eu tô no consultório, o horário que eu tenho paciente, são horários fixos e que eu tenho compromisso com outras pessoas. Mas as outras coisas que eu tenho para fazer, que são minhas coisas, eu gosto de ter tudo aquilo que é inegociável, né? Então assim, hoje eu não posso deixar fazer isso, isso e isso. Se infelizmente eu tiver que correr de 11 horas, meio-dia para fazer isso, infelizmente eu vou ter que fazer, é o que deu. Não é o melhor para performance de novo, mas a gente precisa criar essa constância de que, porra, infelizmente não deu, o tempo não bateu, mas e aí? Eu tenho que correr. Isso tá no meu inegociável. Meu inegociável sempre é estudo, meus pacientes, correr ou treinar, ou enfim, depende do meu ciclo que eu tô no momento. E naquela época eu não podia falhar nenhum treino. Não vai correr de meio-dia, é o que deu. E a gente precisa focar nisso também. E além disso, um ponto importante também são os gatilhos e ancoragens que eu colocava muito na minha dieta. Isso muitas vezes a gente coloca, por exemplo, tem gente que bota alarme no celular, bota post-it na mesa, coisas que vão te lembrar ou de treinar, ou de fazer a dieta, ou o calendário para apitar 30 minutos antes para te lembrar. Mas eu gostava de ter gatilhos mais ambientais, que a gente chama, né? Coisas que me lembrem de fazer o treino. Então, essa caminhada da constância, essa corrida, eu sempre fazia depois de estudar logo pela manhã, umas 6, 7 horas, que é um horário que para mim funcionava bem. Ah, não é o melhor, porque é melhor correr de manhã, porque não é calor. Massa, mas para mim, para minha constância, para eu conseguir encaixar tudo na minha rotina, era o melhor horário para mim. E para fazer isso, o que é que eu fazia? Eu só tomava o café da manhã depois de treinar. Ah, mas treinar em jejum é pior. Massa de novo. Tudo isso a gente está conversando, justamente a gente tem que buscar a constância. Por que eu ia em jejum? Porque quando eu esquecia, eu engatava no estudo, tava aqui, muito focado, quando batia aquele pequena fomezinho, eu lembrava, porra, tenho que treinar. Ainda falta correr, ainda falta caminhar. E esse gatilho ambiental, essa ancoragem me falava, não para eu ir comer, e sim pra, porra, ainda preciso treinar para depois comer. Então vamos lá treinar. A gente precisa ter esses gatilhos. Tudo depende de como funciona a tua rotina. Mas como a minha rotina pela manhã sempre foi mais flexível, porque eu atendo majoritariamente à tarde, eu sempre preferi ter esse tipo de ancoragem. E talvez funcione para tu também ter ancoragens assim, ambientais, que te lembrem que mudar a resposta a algum estímulo. Aí eu mudei a questão da minha fome, não era uma resposta eu ir comer. A resposta era, vou treinar porque eu tô com fome e eu preciso comer. E eu só vou comer depois de treinar. Também funciona como uma recompensa do meu treino. Pô, eu vou matar a fome depois que eu treinar. E isso tudo vai alimentando pra gente formar um hábito. No final, é isso que importa, a gente formar hábitos melhores, hábitos mais saudáveis e hábitos que estão alinhados com o objetivo que tu quer alcançar. Que nesse caso é a corrida, mas isso serve pra qualquer coisa que tu queira ir adicionando na tua rotina ao longo da tua vida. Eu já tive rotinas muito mais cheias do que eu tenho agora. Agora minha rotina é muito voltada para trabalho e alguns treinos, mas sempre que eu quiser mudar alguma coisa, mudar algum hábito, melhorar no jiu-jitsu, começar na natação, mudar algumas coisas, eu sei que eu vou seguir essa mesma regrinha que serve pra dieta. E a dieta muitas vezes é uma ancoragem. A gente tem as refeições do nosso dia e, como eu disse, a gente tem os inegociáveis, os horários, a gente pode usar tudo isso ancorado na dieta. Eu vou fazer tal coisa depois de tal refeição, tal coisa. Funciona como se fosse um checkpoint, por exemplo, tá num jogo ali, tu vai fazer um checkpoint, vai salvar ali, pô, já terminei, meu horário da manhã termina depois do almoço, tá? Então tu pode também usar a dieta dessa forma se tua rotina for flexível o suficiente pra isso. Tem muitas coisas que a gente pode brincar com essa parte de ancoragem que ajuda muito a engatar em alguma rotina nova. No geral, é isso que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Eu pretendo, esse ano, focar um pouco mais no YouTube, trazer mais vídeos assim, uma conversa, realmente, os meus pensamentos, sem estar muito elaborado. Aqui, ó, eu só anotei alguns tópicos pra trazer pra vocês. Então, a ideia é justamente isso, ser uma conversa, falar um pouco das minhas vivências, dos meus aprendizados, de como eu fiz pra evoluir na corrida, questão de nutrição também, tudo isso. Então, se tu se interessa por esse tipo de tema, já se inscreve aqui, curte, deixa um comentário pra eu entender que tá indo no caminho certo, tá? Pra mim é muito difícil manter a constância no YouTube, porque às vezes é mais complicado da gente fazer um formato de vídeo. E se eu puder fazer um formato assim, de conversa que vocês curtam, melhor ainda pra mim. Então deixa aqui nos comentários, beleza? Tamo junto.